A juiz esclarece. Vamos continuar no tema das alterações legislativas introduzidas pela Lei de 39/2025 de 1 de Abril, que entrou em vigor no passado dia 2 de Abril, e vamos ver no campo da Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo que alterações foram aqui introduzidas. Já vimos que a Lei de Promoção e Proteção se destina a crianças e jovens em perigo, até aos 18 anos, se na cidade não quiserem mais a continuação da intervenção em sede de promoção e proteção, e caso pretendam que ela continue, poderá perdurar até aos 21 anos, se o jovem assim manifestar ser sua vontade, e se o jovem continuar a estudar para além dos 21 anos, poderá perdurar até aos 25 anos de idade a intervenção em sede de promoção e proteção. Já vimos que esta lei tem campo de aplicação quando se verifica alguma situação de perigo para o bem-estar, desenvolvimento, incluindo a segurança, o conforto, enfim, tudo o que é necessário para que uma criança ou jovem se desenvolva de forma plena, em condições de bem-estar, poderá, enfim, configurar situação de perigo, uma série de situações que a lei exemplifica no artigo 3º dessa lei, nomeadamente estar sujeitos a maus tratos físicos ou psíquicos, estar sujeitos a abusos sexuais, não estar a receber a afeição adequada e necessária à sua idade, estar exposto a situações de violência física, psíquica e emocional também, enfim, ser a própria criança a expor-se a uma situação de perigo, portanto, poderá não ser apenas por intervenção, ação ou omissão de terceiros, poderá ser a própria criança ou jovem a sujeitar-se, a expor-se a uma situação de perigo e os seus representantes não sejam capazes de remover, de afastá-la dessa situação de perigo em que a própria criança se expôs. Portanto, estas situações, e estão muitas previstas no artigo 3º da Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo, podem todas elas, desde que configurem situação que ponha em causa, como disse, o bem-estar, o conforto, a segurança, o desenvolvimento de crianças e jovens em perigo, nomeadamente, e isto acontece com alguma frequência, nas situações em que se verifica absentismo escolar dos jovens e os pais não consigam remover, enfim, reverter essa situação, também é uma situação de perigo para o desenvolvimento dos jovens, portanto, há uma série delas que já abordámos noutras sessões, e esta nova lei, a Lei 39/2025, veio aditar especificamente uma situação de perigo que consiste na sujeição do jovem, ou da criança ao jovem, a casamento infantil, precoce ou forçado, ou a união similar, isto independentemente de ter querido ou não, ou ter manifestado vontade de estar sujeito a esta situação, ou seja, de ter sido constrangido ou não a essa situação, e também configura a situação de perigo para a criança ou jovem, o estar exposto a comportamentos que visem preparar a celebração de qualquer um desses casamentos que eu elenquei, portanto, casamento forçado, de casamento precoce, infantil ou união similar, mesmo que ele ainda não se tenha concretizado. Portanto, aquela situação de pais que prometem os filhos a outros pais quando os filhos ainda são menores de idade, de certa forma criando desde logo vínculos entre as duas famílias, tendo em vista a celebração de um casamento, poderá reconduzir-se a essa situação. E considera-se união similar, portanto, para efeitos da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigos, considera-se que estes casamentos ou uniões similares se verificam sempre que uma pessoa menor de idade, portanto com idade inferior a 18 anos, se veja sujeita a uma situação em que tenha de conviver com outra pessoa
em condições análogas às dos cônjuges, ou seja, como se marido e mulher fossem com comunhão de teto, cama e mesa. Portanto, a partir do momento em que se verifica qualquer situação em que um jovem menor de idade, portanto, que ainda não completou os 18 anos de idade, esteja a viver ou estejam a preparar tudo para que ele passe a viver, sendo menor de idade, com outra pessoa, como se marido e mulher fosse, isto está atualmente tipificado como situação de perigo e irá impor a intervenção das entidades competentes em matéria de infância e juventude. E isto verifica-se, diz a lei, independentemente da sua origem, da origem do jovem, da sua nacionalidade, da sua cultura. Portanto, isso é irrelevante. Qualquer jovem com idade inferior a 18 anos que se veja envolvido numa situação dessas está atualmente, e sem sombra de dúvida, numa situação de perigo. Não é que não estivesse anteriormente, mas hoje em dia, a partir do dia 2 de abril, esta situação está expressamente tipificada e impõe a intervenção das autoridades necessárias para remover, para assegurar o afastamento desse perigo. E isso poderá implicar a aplicação de medidas que afastem o jovem do meio familiar social que promoveu essa situação. Ou seja, se os pais do jovem menor de idade consentiram e promoveram que o filho ficasse exposto a uma situação dessas, portanto, ficasse a viver em relações análogas às dos cônjuges com outra pessoa quando ainda não atingiu os 18 anos de idade, essa situação poderá levar à aplicação de uma medida que afaste, portanto, o jovem do meio familiar que promoveu essa situação, colocando, nomeadamente, em acolhimento familiar ou residencial, ou seja, noutro meio que volta a devolver ao jovem menor de idade o direito de viver a sua adolescência, a sua meninice, a sua criancice, como qualquer outra criança, sem estar exposta a esta situação de partilha de vida em comunhão de mesa, cama e habitação, como se adulto já fosse. E relativamente a esta relevantíssima alteração legal e as suas repercussões na Lei de Promoção e Proteção de Jovens e Crianças em Perigo, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.